Que episódio incrível foi esse de Darling in the Franxx? Vamos começar, mas antes, olá, eu sou o Haruki e no vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio incrível que foi o episódio 21 de Darling in the Franxx. Mas antes de eu começar falando do episódio, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê like, porque às vezes você se esquece, então se inscreva, ajuda o canal a crescer, me ajuda, e agora vamos ao vídeo. Então, eu sabia que ia acontecer, eu já vou falar o ponto principal do episódio, que é sobre a Zero Two. Um monte de gente deve estar querendo saber isso, eu ainda não posso dizer certeza, é só coisa da minha cabeça, mas uma coisa é certa, Darling in the Franxx tem várias referências a Evangelion. Eu não posso dizer ao certo, eu só vejo algumas coisas que dizem na internet, porque eu não vi Evangelion, então é algumas coisas, mas eu sei que digamos, a protagonista feminina de Evangelion, ela ficou em coma. Então, o que dizer? Provavelmente, mais uma referência está aí de Darling in the Franxx a Evangelion. Não posso dizer porque a gente só vai saber mais coisas ao certo no próximo episódio, que é o episódio 22 de Darling in the Franxx. Mas desse 21, esse final, eu não diria que a Zerotsu morreu. No começo, episódios bem atrás, vídeos bem antigos que eu fiz falando de Darling in the Franxx, eu acreditava na possibilidade dela morrer sim. Mas eu acredito que ela ficou em coma e que nem a protagonista de Evangelion ficou, eu acho. Porque isso é a única coisa mais ou menos que eu sei de Evangelion, porque teve umas coisas daí que o protagonista fez com a protagonista de Evangelion que eu achei bem bizarro, pelo que eu soube. Mas isso é a única coisa que eu lembro e sei de Evangelion. Então, a Zerotsu, eu acredito que ela ficou em um coma após ela ter feito tudo isso, porque quando a gente viu ela pilotando, o Hiro parecia que tava... eu não posso dizer como que o Hiro tava, digamos, desacordado, digamos que foi isso. Mas depois ele acordou, tipo, que coisa bizarra, só que ele acordou depois ou antes? A Zerotsu parecia que tava pilotando tudo sozinha. E pra pilotar a Estrelitia Alpha, Apatsu, daquele nível, ia exigir muito dela. Então, morrer não morreu, mas em coma ela ficou. E daí até é um jeito coerente se você for perceber, que nem o diretor falou, que nem todos teriam um final feliz. Então, para não matar a protagonista e dar uma chance de uma segunda temporada, o que iriam fazer? Deixar ela em coma. Era óbvio que poderiam fazer isso. Então, provavelmente, ela tá em coma, ela não morreu. Eu já tô descartando a possibilidade de morte dela. Eu acredito que não vão matar nenhum personagem até. Então, a possibilidade de ela ter ficado em coma é bem alta. A gente vai saber no próximo episódio, ou na prévia de quinta-feira. Mas era isso que eu queria falar. Provavelmente a Zerotsu ficou em coma, e agora a gente vai descobrir isso no próximo episódio. E o que mais eu queria falar de ponto importante do episódio? E agora vamos falar. Eles só deram a possibilidade de uma segunda temporada nesse episódio. Porque eu acho que eles poderiam fazer uma passagem de tempo, porque eu fiquei perdido. Episódio 21 de Darling in the Franxx. Vão ter então mais 3 episódios. Eles podem fazer uma passagem de tempo bem louca, tipo se passar 5 anos, tipo na possibilidade da protagonista feminina estar em coma. O Hiro, por incrível que pareça, tá vivo, né? E então se fizessem daí, a Virme atacaria novamente com o exército inteiro deles para chegar em mais um clímax no episódio 24. Eles poderiam fazer umas coisas bem loucas, por ser um anime original ainda. Ou eles fazem alguma coisa, mas eu acho bem difícil, sendo que ainda tem 3 episódios. Tipo, eles fazerem só episodinho fraco agora. Eu não acredito muito nisso. Porque daí, pra ter uma segunda temporada seria isso. Tipo, a Virme atacar novamente numa segunda temporada, daí numa guerra com o exército deles contra daí os humanos. Seria uma possibilidade. Eu não sei ainda, porque depende desses 3 episódios o que eles vão falar. Se a Virme não atacar novamente, daí é grande chance de ter uma segunda temporada. Ainda mais por Darling in the Franxx. Eu acredito que os produtos, digamos, action figures, o mangá, quando lançar o Blu-ray, acredito que vai vender bastante. Então, além de ser um anime de sucesso, querendo ou não. Então, tipo, se eles quisessem, eles podem ter que fazer uma segunda temporada. O problema é, eles vão enrolar daí isso e deixar pra uma segunda temporada, porque sendo que tem 3 episódios ainda, só que também, como é que eles vão cuidar de 3 episódios pra fazer mais um clímax? Tipo, eu não sei se eles vão colocar a Virme de volta. Eles falaram algum dia eles atacam de volta aquele planeta. Então, eu acho que eles não vão atacar nesses 3 episódios. Mas o problema é, isso que aconteceu com a Zerotsu.
agora não dá pra saber como vai ser o próximo episódio. Tipo, digamos que... eu vou continuar esse vídeo inteiro na posição que ela tá em coma. Digamos que ela tá em coma. O que eles vão fazer em mais 3 episódios? A população tá toda destruída, porque adultos, a Verme não existe mais naquele planeta. Como foi mostrado no episódio, a Verme se infiltrou na Apu para controlarem, daí eles sugaram aqueles outros adultos da Apu. Então agora a humanidade ali pode, digamos que, tentar viver e se preparar para uma outra guerra, porque, como foi mostrado durante o episódio, a Princesa Rossauro, ela entrou naquele... Ela e os exércitos, ou melhor, ela e o Rossauro entraram naquele planeta com uma, digamos, tecnologia mais avançada na humanidade. Daí eles estavam vivendo uma vida boa, até que a Verme apareceu e tentou controlar eles. Daí foi aí que aconteceu tudo aquela guerra, daí entre eles fazendo os Rossauros, daí a população de Rossauros estava ficando cada vez mais fraca, eles perderam daí a habilidade meu Deus, eles não conseguiram mais se procriar. Daí foi mostrado isso durante o episódio, que eu não vou ressaltar muito. Daí foi mostrado que a Princesa Rossauro estava explicando tudo isso pro Hiro. Daí foi bastante coisa nesse ponto explicando. Daí o Esquadrão 13 eles tinham tomado uma decisão de ir até lá para tentar ajudar, para ver o que estava acontecendo com a Estrela Iritia. Foi explicado mesmo que a Zero Two é o clone da Princesa Rossauro. O professor falou isso, e daí eles tentaram clonar mais ainda, tipo, clonando daí na Zero Two. E foi assim que criaram os Nimes. Só que os Nimes não são que nem a Zero Two, que digamos que é o clone perfeito da Princesa Rossauro, que herdou o sangue. Eles não conseguiram. E falando nisso, os Nimes ficaram para trás, porque a Verme foi embora. Mas acho que eu falei mais algumas coisas do episódio que foi nisso. Eles conseguiram deter a explosão da Estrela Iritia, eles conseguiram salvar o planeta, a Verme sumiu. Digamos que por enquanto está em paz. E agora, o que vai acontecer? Porque sem aqueles adultos, que eles tiveram, digamos, o corpo tomado pela Verme, não tem mais quem lidere a humanidade agora. E isso vai gerar uma guerra bem tensa também durante esses 3 episódios, eu acredito. Porque eu acredito que provavelmente agora a Nana Antiga volte agora para os episódios, porque ela é a única, digamos, que não tá naquele controle dos adultos, tipo, que ela tinha controlado mais agora o lado dela, que nem foi mostrado nos episódios passados, que ela tinha ficado presa por causa que ela não tava mais seguindo tanto aquelas ordens dos adultos, que as emoções dela estavam voltando. Então pode ser que agora ela lidere a humanidade. Digamos que ela é uma das provavelmente figuras mais, digamos, cotadas para liderar. Porque o Hachi, ele pode agora falar com ela e pode ser eles que liderem. Isso é só uma teoria minha, porque o professor foi morto, pelo que mostrou ali. Aquilo caiu nele e ele morreu. Então esses dois são os mais prováveis que tomem conta agora, porque a humanidade está sem uma liderança. Outra coisa, o Esquadrão 13, a Ikuno, eu não sei o estado que ela tá, porque quando ela fez, pelo jeito ela forçou e pegou muita energia magma nela, tanto que o cabelo dela ficou. Eu nem sei se ela vai pilotar mais Franks, isso a gente só vai saber durante os próximos episódios. Os outros estão bem pelo que foi mostrado. O problema é o Hiro tá vivo, ele tá bem, mas a Zero Two, isso foi uma das coisas... Bom, é o que eu tô achando, ela vai ficar em coma e eles não vão... como eu posso dizer? Eu não sei esses 3 episódios que eles vão fazer. Provavelmente para não ter matado a personagem, também para não ter tido um ódio dos fãs, eles fizeram isso, o que foi uma clara referência a Evangelion. Meu Deus, deixar a protagonista feminina em coma, que nem... Eu espero só, ao menos eu sei que pelo caráter do Hiro, ele não vai ser tipo aquele protagonista de Evangelion que fez aquilo. Só que eu não posso falar de Evangelion porque eu não sei bem o que aconteceu para aquele protagonista ter feito aquilo que ele fez com a protagonista. Então se você quiser dizer nos comentários o que aconteceu, pode dizer. Mas eu quero saber agora o que o Hiro vai fazer, porque se eu tiver certo que ela ficou em coma, eu quero saber o que o Hiro vai tomar de decisões, então é esperar o próximo episódio. Porque, ou também, eu não diria que ela ficou desacordada, porque o estado que ela ficou, tipo, que os chifres quebraram bastante, eu diria que foi um estado mais grave. Então, eu não diria que ela só ficou desacordada, mas também posso estar errado, pode ser que ela tenha ficado só
desacordada e tudo isso, esse vídeo que eu falei achando que ela tava em coma pode ter sido errado, eles podem nem ter feito referência ao Evangelion daí nisso, então ela só ficou desacordada. Mas tem várias possibilidades, a gente só vai saber na prévia de quinta-feira ou sábado o que vai acontecer. Mas eu quero que você diga nos comentários, quero que você diga o que você achou desse episódio de Darling in the Franxx. Foi um episódio bem legal, só que nesse vídeo eu quis ressaltar mais essa questão do Zenitsu. Os outros pontos, quem viu o episódio até entendeu algumas coisas, eu falei algumas coisinhas do episódio também. Se inscreva no canal, dê like, compartilhe esse vídeo, vai estar ajudando bastante. E o que você achou? Ela morreu? Ela tá só desacordada? Ela ficou em coma? Foi uma clara referência ao Evangelion? O que o Hiro vai fazer? Como é que a humanidade agora vai lidar? A Wyrm vai atacar de volta? O que esperar desses 3 episódios? Diga quase tudo isso nos comentários, diga a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Mas eu acho que eles deram uma clara referência também que pode ter uma segunda temporada. Se a Wyrm não atacar ainda nesse final de temporada, eles fazem uma segunda temporada, eu acredito. Mas só vendo esses 3 episódios pra saber agora o que vai acontecer. Diga se eu achava que não ia ter segunda temporada, quero deixar bem claro isso. Porque quando tava, eu achei, 24 episódios, anime original, eles podem fazer um final fechado muito bem, vai ficar bom. Só que agora eles deram um indício que se eles quisessem, ou eles finalizam tudo nesses 3 episódios, ou eles fazem uma segunda temporada. Vai saber agora. O mangá do Darling in the Franxx, que tá adaptando o anime, eu não sei se vai continuar, provavelmente deve continuar, agora que o anime daí vai acabar. Então, se o anime daí acabar, provavelmente eu vou ler daí o mangá. Mas se eles continuarem daí fazendo o mangá, eu não sei se daí se eles param o mangá, tipo, daí onde parar o anime, ou se eles vão continuar daí fazendo o mangá e daí o anime vai adaptar o mangá, ou o mangá vai parar e se o anime voltar, eles continuam adaptando. Então, é bem confuso demais. É esperar pra ver. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do episódio. Obrigado se você assistiu até agora. E foi um grande episódio de Darling, teve grande episódio de Boku no Hero Academia, inclusive, provavelmente no mesmo dia eu devo estar lançando vídeo de Boku no Hero Academia, então veja no canal que provavelmente se você gosta de Boku no Hero Academia, tem vídeo eu também falando daí do episódio, esse último que teve. Então, até o próximo vídeo.